De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo mundo aqui já me conhece, então vamos direto ao ponto para a gente não embaçar, né? O tema que me foi passado é o caminho da igreja, é o próprio caminho de Cristo no Calvário. Tem uma encíclica de São Pio X que ele vai falar que o que a sociedade de hoje mais sofre, ela sofre mais do que no passado. E o nome dessa sofrência, ele fala, o nome dessa doença é a apostasia. E São João Crisóstomo, esse tema é tirado de uma frase de São João Crisóstomo, que ele diz que no final dos tempos a igreja ia se assemelhar a Jesus Cristo na cruz. Só que antes, meus irmãos, da gente entender dessa semelhança, a gente tem que olhar para a nossa própria vida e ver se a gente vai dar conta do recado. E aí eu juntei alguns versículos bíblicos para fazer a gente essa meditação. Que Jesus ele fala em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto vem por acréscimo. Então, tipo assim, eu venho para uma conferência dessa, eu estou aqui reunido entre irmãos, mais a gente aprende conversando nas rodinhas ali fora do que até aqui. Só que eu venho para a conferência e eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Então uma doença tira eu do apostolado do reino de Deus, um filho me tira eu do reino de Deus. Eu não coloco Deus em primeiro lugar. Se você vem aqui e não coloca Cristo em primeiro lugar na tua vida, você está por fora. Não adianta nada a gente ficar falando aqui. Ele está gastando saliva à toa. Se você, mulher que está aqui, por exemplo, você não dá conta de olhar para Nossa Senhora e tentar imitar ela, vou falar uma coisa simples, não estou falando de virtude, santidade, falando, por exemplo, numa roupa, numa vestimenta, você não vai dar conta a hora que vamos se dizer em palavras do sertão, a hora que o bicho pegar, a hora que a onça beber água, você não vai dar conta. Se a gente não consegue viver um despojamento da nossa vida e colocar Deus em primeiro lugar, você não vai dar conta. E eu falo isso por mim mesmo. Quando eu entrei para a igreja, eu fui trabalhar na mesma empresa da minha mulher, no estacionamento. Eu trabalhava numa guarita à noite. Quando o patrão dela chega lá com um cara que era da maçonaria, eu comecei a perceber que o patrão dela, o pai do patrão dela, era maçom. Eu dei um jeito de sair da empresa. Falei, eu não vou trabalhar na empresa que um maçom trabalha, que um maçom é dono. Eu não vou não vou trabalhar. Vocês entenderam o negócio? A hora que o sapato apertar, se as pequenas coisas eu não renuncio, cara, você está no corte, você vai ser engolido. Jesus ele fala em Mateus 10:21, o irmão vai entregar o seu irmão à morte, o pai o seu filho, e eles vão se levantar contra os seus próprios pais, e vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Se eu não me desapegar daquelas 4 pedacinhos de carne que eu trouxe junto comigo aqui, eu não vou dar conta, eu vou apostatar. Eu tenho os meus filhos, para mim eles valem ouro, mas eles não valem mais do que Jesus Cristo. Se for necessário eu renunciar aos meus filhos por amor do reino de Deus, cara, não tenha dúvida de pensar que eu estou blefando, eu renuncio eles. Se eu não me forjar e não entrar nessa forja, eu não vou dar conta do recado. Porque Jesus, ele é nítido aqui. Nós vamos entregar um ao outro nesses tempos aí. É aquilo que está no livro do Macabeus,
quando os israelitas começou a passar por guerra, que está na Sagrada Escritura isso, não lembro o livro, o capítulo agora, mas está aqui, da mãe cozinhar o filho, falar para a outra, vamos cozinhar o seu amanhã. Aí como que vai fazer a hora que o sapato apertar, meu irmão, minha irmã? Para onde a gente vai ir? No versículo 28 do capítulo 10 ele fala: não tema aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, temei aquele que pode lançar a alma no fogo da geena. Aonde está o meu temor a Deus? Aonde eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Como que está a minha comunhão profunda com Jesus Cristo? Como que está a minha participação? Vamos voltar nos temas, na Santa Missa. Como que você entra? Qual é a tua piedade para a missa? Vocês entenderam? Quando eu estava na comunidade, uma família de 6 pessoas entrou para caminhar com nós. Sabe por quê? Porque ela viu 2 irmãos meus de caminhada entrando na igreja com piedade. E na hora do ato penitencial eles enjoelhavam lá. Antes da consagração acontecer, ele já estava de joelho. A mulher recebeu um impacto de ver aquela forma dos 2 irmãos piedosos. E entraram para a comunidade. Olha que mistério. No versículo 32 ele fala: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também vou dar testemunho diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, eu também vou negar. A gente não tem coragem de andar com um escapulário para o lado de fora, a gente não tem coragem de pôr uma cruz grande no peito, igual o irmão falava, a gente esconde o terço diante dos outros, a gente abafa Jesus Cristo. E a hora que a bomba estourar? E a hora que a perseguição acontecer? O que vai ser de mim, de você? Ele fala no versículo 34, eu não vim trazer a paz à terra, mas a espada. Vim trazer a divisão entre o filho e o pai, a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Versículo 36, seus inimigos vão ser os próprios de casa. Versículo 38, quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Olha cada palavra louca. Ninguém prega mais isso. E está aqui, ó. Versículo 39, quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim vai ganhar. A renúncia de si próprio. Onde você está renunciando a si próprio para seguir Jesus Cristo? Talvez Jesus Cristo quer falar no teu coração hoje que você precisa tomar uma decisão na tua vida, igual eu falava para você, irmão. Ainda que você vai para a faculdade, que você arruma um emprego de 10 mil reais, não é isso que Deus quer para você. Deus quer de você o pagamento do preço. E eu falo pela minha vida mesmo. Eu paguei um alto preço para estar aqui hoje, que vocês não têm noção. Eu paguei um alto preço para estar aqui hoje, não para dar uma de bom, mas para tentar entrar no céu, cara. As pessoas de hoje, elas perderam esse entendimento de entrar no céu, não sabem mais o que significa isso. Está todo mundo achando que vai ser salvo. E o caminho da igreja nesses tempos final vai ser esse. E é por isso que ele fala no capítulo 16, versículo 24 do Evangelho de São Mateus, depois da confissão de fé de São Pedro: não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira. É aquilo que os irmãos falaram, que você falava ali, eu acho que foi você que falou, irmão. Eu tenho medo dessa frase de Cristo. Eu expulsei demônio, preguei para todo lado, e ele fala: eu não conheço você. Não conheço você. E a gente olha para a face da igreja hoje, a igreja está ficando desfigurada, igual Cristo na cruz. Perseguição, injúria, desprezo, escárnio, acusação, mentira contra determinados padres, mentira contra a hierarquia, roubo a gente está vendo dentro da igreja hoje. E tudo isso, a perseguição, a injúria, o desprezo, o escárnio, a acusação, a mentira, o roubo, tudo isso Jesus Cristo sofreu antes de ir para a cruz. Ele era acusado de tudo isso. E quando a gente olha para os 4 evangelhos, ele não mostra para mim e para você a lástima que Cristo ficou ali na cruz.
E o que é pintado para nós é aquilo ali que nós vemos, aquela cruz, daquele jeitinho ali, ó, bonitão. Mas o profeta Isaías, ele fala, para a gente ter esse entendimento do que a igreja vai passar. Ele fala no capítulo 52, versículo 14 em diante, ele vai falar, e eu quero ler aqui. Muitos ficaram embaraçados. Jeremias fala no capítulo 6, versículo 7, era só chaga e ferida. E aí ele fala: tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Nossa Senhora, perdeu a aparência humana, não tinha aparência. Assim o admirarão muitos povos, os reis permanecerão mudos diante dele, porque verão o que nunca lhes tinha sido contado, e o observarão um prodígio inaudito. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado no sofrimento, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Então Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer, em cima dessa palavra, as pessoas passavam e cobria o rosto, não dá para olhar. E eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui muito mal, quando eu era molecão. Cachorro estava doente dos meus amigos, tinha um cachorro de um amigo meu que chamava Rambo, era uma lapa de um cachorro enorme, mas é grande, parecia um boi. E ele estava doente, eu falei, eu que mato. Eu falei, dá um facão. Eu meti o facão na cabeça dele, e tinha um rio poluído para baixo do nosso bairro, uns 2 quilômetros de distância. Nós meteu um arame nas canelas do cachorro e puxava ele arrastado até lá, porque como é que eu vou levar no colo? Para jogar no rio. Então até chegar no rio, filha da igreja, você não vai aguentar. O cachorro esfolou tudo, não dava para você olhar o cachorro, era só carne viva, tripa espalhando, e nós cantando um hino ali para Satanás, e uhul, que legal ver aquele cachorro daquele jeito para jogar no rio. E o amigo nosso, que era o dono do cachorro, ia chorando atrás de nós. E aí aquilo que nós gostava mesmo, do cachorro, que o amigo chorava por causa do cachorro, vocês são fracos, vocês são maricas mesmo. Nós não regulava bem da cabeça. O que eu estou querendo dizer para você? Se eu lembro daquele jeito que o cachorro ficou, a carne dele, Jesus Cristo ficou daquele jeito na cruz. Não dava para você olhar. Não dava para você olhar. Lê só mais um pouquinho, porque vai ser a leitura da Sexta-feira Santa. Em verdade, ele tomou sobre si as enfermidades e carregou o nosso sofrimento. Foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossa iniquidade. O castigo que nos salva pesou sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. A igreja vai ficar desse jeito, e nós já estamos vendo isso. A igreja ficou, nós não entendemos. É aquilo que Chesterton falava no livro dele, que é o único livro também que eu li dele, que ele fala, você vai ter saudade daquilo que você nunca viu. Você tem saudade. Por isso que eu falava, que vontade eu tenho de entrar naquela catedral lá da cidade de vocês, ver aquilo que eu nunca pude ver. A igreja vai ficar desfigurada, e já está ficando. E o Papa Pio XII falava, vai chegar a hora que vocês vão fazer igual Maria Madalena, quando ela foi no sepulcro e não achou Cristo ali, e perguntou, para onde levaram ele? Ele fala, vai apagar a luz vermelha do sacrário. Não era para ter um sacrário aqui para o povo desse bairro vir aqui adorar, mas alguém quer pagar esse preço? Alguém quer ficar 10 minutos adorando? Cadê Jesus Cristo no sacrário aqui? Ele não está mais aqui. Quem protege esse bairro todo aqui é Jesus, o Santíssimo Sacramento. O povo não tem mais essa noção de espiritualidade. Cadê a luz vermelha do sacrário? Está ficando apagada. E o Papa Bento XVI, antes dele ser Papa, ele também falava que a igreja vai ficar um pequeno resto humilde, ela vai ser desfigurada, expulsa dos próprios templos que ela mesma construiu. Nós estamos vendo isso já. Nós estamos vendo isso, meu irmão. E está tão feia a situação da igreja, que você vê a iniquidade prosperando. Um centro de benzedeira era afastado de cidade, era em sítio, era longe da cidade. Você vê hoje dentro da cidade, lá em Rio Preto está assim.
Eu vou na Redentora levar minha mãe no consultório do dentista, na praça, é cheio de casa em volta, tem macumba com prato de porcariada lá na praça. Mas que desgraceira que é essa? Isso era colocado em estrada de terra, longe da cidade. Existia um temor contra a autoridade da igreja. Se perdeu aqui, centro de Umbanda, Candomblé, era longe da cidade. Hoje, dentro da minha cidade lá, você vê nos bairros, 2, 3 quarteirão para cima de onde eu moro, tem bandeirinha deles lá do centro de Candomblé e Umbanda, macumba e tudo mais. E o que é isso? É a perca da autoridade, é a apostasia, é a perca da fé. E aí eu quero ler para você entender isso, que está aqui em Oséias capítulo 4, versículo 1. Olha o que o profeta Oséias vai falar dos dias de hoje. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso a terra está em luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens e as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém pode acusar o povo, nem o repreender. Aí ó o martelo. Mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeças em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, e fatiei perecer, porque meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, eu vou excluir-te de teu sacerdócio. Já que esquecestes a lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. No versículo 12 ele fala: porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de seu Deus. O profeta Oséias vai dizer. E aí Santo Afonso de Ligório fala: quando Jesus Cristo foi crucificado, Santo Afonso de Ligório, que é doutor da igreja, não está falando de qualquer um, ele vai dizer que todos os aspectos que existiam, os elementos na terra, foi abalado. A beira-mar, os rochedos desmoronou, as aves do céu sentiu, os animais da terra, as plantas. É como São João Crisóstomo fala: quando o pecado entrou no mundo, as roseiras, as plantas, não existia espinho, mas quando o pecado de Adão e Eva, por causa deles o pecado entra no mundo, as plantas começou a ter espinho, como fala a Sagrada Escritura, que vai crescer abrolho, mulher vai ter que dar a luz em dor e etc e tal. Então Santo Afonso de Ligório ele fala isso, e nós vemos essa realidade quando São Francisco de Assis ele sobe o Monte Alverne. Ele sobe o Monte Alverne e lá ele vai receber as chagas de Cristo, o primeiro a receber na igreja. E aí Jesus fala para ele no Monte Alverne: você está vendo os escarpados aqui? Esses pedregulhos caídos aqui no monte, esses abismos, esses rochedos trincados? Saiba, filho, que isso aqui está desse jeito devido à minha paixão quando eu morri na cruz. Olha que mistério. E aí São Francisco cai em lágrima diante dessa realidade. E quando a gente olha para isso que o profeta Oséias fala, ele fala que as aves vão sentir, a natureza vai sentir, e a gente está vendo isso, não em cima dessa teologia furada da natureza que estão pregando aí, não vai pensar que eu estou pendendo para esse lado não, mas nós vemos a mudança do clima, nós vemos a mudança dos animais, nós vemos as águas, nós estamos vendo todas essas realidades que mudou. E aí a gente olha o profeta Oséias falando, ele diz que Deus excomunga os próprios sacerdotes. Aí eu pergunto para você se isso é uma mentira. Você consegue ouvir uma boa homilia hoje? Igual o irmão falava, nós é obrigado eu sentar aqui, um Zé Ninguém sentar aqui para falar alguma coisa, porque o sacerdote não fala mais. Não fala mais. Não prega a doutrina, você não ouve em homilia, palavras vazias que é falado ali durante a missa. É vergonhoso. E aí São João Crisóstomo ele fala: veja bem, quando Jesus Cristo vai sofrer a sua paixão, dos 12, um trai. E aí ele fala: no final dos tempos vai ser o contrário. Dos 12, falando de um modo geral,
tudo, né? Embarca o mundo todo. Dos 12 ele fala, 11 vai trair e um vai ficar fiel. Olha que mistério, cara. Nós estamos diante de uma realidade dessa. E aí eu e você precisam entender. São Paulo ele fala aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 em diante, que antes do anticristo vir, precisa reinar a apostasia. Eu falo baseado não em cima de mim, mas São Boaventura, São Bernardo, São Bernardino de Sena e Santo Tomás, eles vão falar que essa apostasia não é dos leigos, como o profeta Oséias falou, nós não vai censurar o povo. Essa apostasia sempre existiu no meio dos leigos, sempre teve. As pessoas não vão em missa, se bobear, nem nosso pai nem nossa mãe vai na missa direito, não vai, não confessa, não reza. Essa apostasia, essa perca de fé já reina, já sempre reinou, sempre vai ter, eles vão falar. Antes do anticristo vir, ele fala, a apostasia vai ter que reinar no clero, na hierarquia, nos diáconos, nos padres, seminaristas, nos bispos, no arcebispo, no cardeal, se bobear até no papa. É uma triste realidade. Antes do anticristo vir, eles falam esses santos, a apostasia vai ser no clero. Aí eu pergunto para você que está aqui hoje, isso não está acontecendo? Cadê a santidade do clero nosso? Cadê a santidade? Nossa Senhora ela fala, dia 13/5/91, aparição de Fátima, nesse dia da aparição, ela fala para o Padre Gobi, quando este Papa, que era João Paulo II na época, ela fala, quando ele se for, todos serão envoltos por uma densa nuvem de apostasia. Cara, isso é uma loucura isso aqui. Quando ele for, vocês vão ser envoltos por uma densa nuvem de apostasia. Cara, de 20 anos para cá, olha o que está acontecendo na igreja, meu camarada. Ah, CNBB fez... Não, é um erro, é medonho. Mas espera aí, antes de você querer combater isso, olha lá para trás a introdução do ídolo Pachamama dentro do Vaticano, sendo carregado aqui, porque aquele dia era dia de Nossa Senhora do Rosário. Cadê o andor com Nossa Senhora do Rosário? Não, entra com aquele satanás lá, mocho, sem chifre lá dentro. Nossa Senhora de La Salete, ela fala, eles vão ser cloaca de Satanás. Procura no dicionário o que significa a palavra cloaca. Ladrina, onde passa merda, desculpa falar essa palavra, esgoto. Olha o que Nossa Senhora vai comparar. São João Crisóstomo fala, o trono de Satanás é feito com crânio de bispo e cardeal. Aí vem Santa Catarina de Sena, que é uma leiga, vamos se engrandecer em cima dela, aleluia. Ela vem e fala que o pavimento do inferno é feito com osso e crânio de padre. Por que eles falam isso? É uma realidade. Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela vem e fala que a partir do século 20, o mal ia reinar no mundo inteiro. Aí Nossa Senhora fala para o Padre Gobi, dia 11/2/1979, é só você olhar no livro azul. Ela fala, a igreja já está na 11ª estação do Calvário. 11ª estação do Calvário. E aí que agora nós começamos a falar da paixão de Cristo e da igreja nos tempos de hoje. Olha o que o Salmo 21 vai dizer. Meu Deus, por que me abandonaste? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Meu Deus, eu clamo de dia e não me respondes, imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Quando nós olhamos para esses 4 versículos do salmo inicial, que é o salmo da paixão de Cristo, Santo Agostinho fala, nós vemos Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Ele clama, não há resposta, ao ponto dele falar, afasta de mim esse cálice. Ele olha os discípulos, está tudo dormindo, a igreja está dormindo, meu irmão, a igreja está dormente. E aí eu lembro da visão do Papa Leão XIII, que ele fala
que na visão ele viu uma voz doce, que era a voz de Cristo, uma voz lúgubre, que era a voz de Lúcifer, falando para Jesus Cristo, contestando ele: aí me dá um prazo, que o senhor vai ver que eu vou arrumar aqui nessa igreja. E Jesus Cristo fala: eu te dou 70 anos para você. Olha o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Clamo de dia, ninguém me ouve, não há, minha súplica não está acontecendo. Uai, Jesus Cristo orou, meu irmão, no Horto das Oliveiras. Ele não teve resposta na oração dele. Era vontade do Pai que acontecia isso, e é vontade agora de Deus que isso acontece. E aí continua o Salmo: nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Aqui a gente vê a igreja que durante séculos vence maniqueu, vence arianismo, vence tudo é coisa de desgraça, heresia, catra, albigense, derruba muçulmano. Só que no presente momento nós estamos pedindo, nós estamos clamando, já faz mais de 100 anos que nós estamos aí combatendo modernismo, liberalismo, comunismo, tudo é quanto o ismo dos quintos dos infernos, e não vê resposta. O Salmo fala: os nossos pais, isso é, os papas antigos, eles viram a bênção chegar, e nós não estamos vendo, meu irmão, nós estamos indo para o Calvário. Continua o Salmo: eu porém sou um verme, não sou um homem, sou opróbrio de todos e abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem meneando a cabeça. Esperou no Senhor, pois ele que o livre, que o salve se ele o ama. Aqui nós vemos o segundo mistério da paixão de Cristo, que é a flagelação. A gente vê autores famosos, igual o irmão citava, nós vê presidentes da república espalhados pelo mundo inteiro, a gente vê os monarcas, eles meneiam a cabeça olhando para Jesus, para a igreja sendo flagelada como Cristo foi, e não estão nem aí, ó. Você chama por Deus, vocês não é católico? Vocês não é a única igreja, vocês batem no peito que a fé está só com vocês, a salvação está com vocês, não está com Buda, não está com Shiva, não está com ninguém, não está com vocês? Aí clama pelo teu Deus aí. Viramos objeção da plebe. Como Jesus Cristo foi flagelado, a igreja também está nesse mesmo flagelo. Continua o Salmo: sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. A igreja gerada na cruz ali, com Nossa Senhora, gerada ali no ventre da minha mãe, como fala no Salmo, está desamparada. Irmão, nós não estamos tendo escola, é igual você falava, irmão, tem hora que desanima, eu não tenho para quem me espelhar, e não adianta, igual você falou, irmão, você falou, tu não precisa nem falar, não adianta eu me apegar em guru, o cardeal tal ali se rebelou e está falando isso, frei tal, não adianta, eu tenho que me apegar no tripé aqui, ó, tradição, escritura e magistério, se eu não ficar aqui eu vou cair. E aí o Salmo continua: cercam-me touros numerosos, rodeiem-me touro de Baçã, contra mim eles abrem suas fauces, como um leão que ruge e arrebata. Aqui a gente vê a coroação de espinhos que Jesus Cristo sofreu. Os governos, eles não dão brecha para a igreja. A gente vê aí que esse vírus que está no ar, o mercado abre, o ônibus está lotado, está tudo normal para esse lado aí, mas a igreja está fechando. Fui levar minha mãe ontem na missa, não está tendo missa presencial, é virtual. Atrasei aqui hoje porque eu fui levar ela. A igreja está sendo coroada, igual Cristo foi de espinho, sendo espizinhada de todo lado, igual o irmão fala, é legalização de aborto, tudo é quanta desgraça, eutanásia, pelo amor de Deus, está sendo flagelada. Derramo-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam, meu coração tornou-se como cera e derrete-se nas minhas entranhas. Aqui a gente vê a água dos sacramentos que vem para a igreja, parece que não tem mais efeito. O coração que tornou-se como cera é a união que vai se desfazendo da igreja. Não tem mais unidade a igreja. Cadê a unidade da igreja?
A gente, se bobear, não tem nem unidade entre nós mesmo. Tal é o ataque contra a igreja que até a gente se vê disperso. Minha garganta está seca qual barro cozido, pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Aqui, meu irmão, eu vejo a pregação que converte os povos e acabou. Aquilo que eu falava, as homilias vazias, as missões se tornou filantropia, igual o irmão falava dos vicentinos. Eu levo uma cesta básica lá, viro a cara e vou embora. Acabou, a língua está colada no céu da boca. Cadê para ladrar, falar de Deus? Acabou. Você vai lá para a Amazônia, o que acontece? Você não pode converter os índios. Até o bispo lá falou que ele se gloreia de nunca ter convertido ninguém lá dentro. Que miséria é essa? Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores, transpassaram minhas mãos e os meus pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles me olham e me observam com alegria. Ai, que dureza isso! Você tem noção do que Cristo sofreu na cruz? Igual eles falavam, desce daí, você não está curando todo mundo aí? Assim eles olham para a igreja, os governos, as potências, o globalismo, o comunismo, eles olham para a igreja e tiram sarro. É uma malta de cão, desgraçado eles são. E não tenha medo também dessa palavra. Ai, desgraçado, está falando palavrão. Não. Lamentação capítulo 5, versículo 16. Caiu-nos da cabeça a coroa. Desgraçado de nós porque pecamos. A Sagrada Escritura fala isso. E aí, meus irmãos, a gente olha que Cristo foi aqui tirando desse salmo por Horto das Oliveiras, sofreu a flagelação, sofreu a coroação de espinhos. Eu estou fazendo analogia diante da igreja das realidades que a gente está vivendo. Isso eu tirei de madrugada rezando. Aí o que eu vou levar lá? Porque um tema aqui se encaixou com o outro. É após o último dia, o irmão falou da santidade, vai ter que viver, o irmão falou da Eucaristia, embolou tudo, virou. O que eu vou levar lá, velho? Comecei a rezar, Deus foi colocando isso no meu coração. E aí, depois de Cristo sofrer a agonia, a flagelação, a coroação de espinho, ele vai para o tribunal para ser julgado. E aqui a gente começa a olhar para os quadros da Via Sacra. O irmão Vento, aleluia. A primeira estação, que foi a condenação de Cristo à morte, a gente faz uma analogia com a igreja hoje, que vai ser como Cristo, que vai para a cruz. E a gente vê que esse tribunal injusto é a batida de carteira do irmão. É a Revolução Francesa que aconteceu, foi o tribunal injusto. Revolução Francesa vem e vai embora a monarquia, igual o irmão falou, a autoridade da igreja, e é como eles gritam, crucifica. Põe o rei Luís XVI lá na guilhotina, arranca a cabeça dele, quando a cabeça dele cai, eles falam, Jacques de Molay foi nos vingado. Então, a partir dessa desgraça, dessa revolução, nós vemos a desgraça que nós estamos vendo nos dias de hoje. A gente vê também que depois da prisão de Pio IX, é a bufetada que Cristo tomou lá no pretório. Quando ele fala, se eu disse mal, prova-me. A prisão do Papa Pio IX é essa bufetada que Cristo tomou na cara. Diante dessas realidades, o sonho da mulher de Pilatos, eu interpreto com a Beata Ana Maria Tais, São João Maria Vianney, sonho de São João Bosco, Nossa Senhora de La Salete. É a mesma coisa que o sonho da mulher de Pilatos. Esses santos e Nossa Senhora, eles vêm avisar das consequências que vai pesar em mim, de você. Igual a mulher de Pilatos foi lá e falou para ele, eu sonhei essa noite esse cara aí, não faz mal para ele, não põe a mão nele. E aí Pilatos vai lá e lava a mão. E aí aquilo que o irmão falava, é a repartição do Vaticano, vira um país, uma caixa de fósforo. A igreja tinha a terra espalhada para a Europa inteira, que ela doava para fazer mosteiro, ela fazia o que queria. A igreja manda, a igreja, ela entrou no mundo para mandar no mundo. Começa a vender terra, começa a fazer negociação, vira uma repartição, lava a mão, A igreja está começando a ir para a cruz.
E aí a gente vê a segunda estação, Jesus começa a carregar a cruz, mas antes dele carregar a cruz, Pilatos vai lá e, a gosto do povo, ele libera Barrabás. E aí Orígenes, um dos padres da igreja, ele vai dizer que a libertação de Barrabás é a prefiguração do anticristo. Assim como Barrabás foi solto, o povo vai sair fora de Jesus Cristo nos tempos de hoje. Deixa Jesus aí, vai. Vamos para a praia, é sexta-feira santa, não dá nada não comer carne de sexta-feira. Deixa Jesus Cristo e vamos preparando o caminho para Barrabás, que é o anticristo. E Nossa Senhora em La Salette, ela confirma isso, da libertação do demônio, naqueles mesmos tempos do inferno. E aí nós vemos a aparição dos mormons, a aparição dos testemunhas de Jeová, o ateísmo, o comunismo, o liberalismo e assim por diante, que o irmão já contou, que eu vou pular. Nós vemos na primeira estação. E aí Nossa Senhora fala para o Padre Gobi, dia 19/5/91: filho, são os tempos preditos na Sagrada Escritura, da apostasia e da vinda do anticristo. Meus irmãos, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. A gente acha que a gente não vai passar por essas coisas. Isso é uma história da Disneylândia que nós não vamos ver. Irmão, nós já estamos vendo. Eu pergunto para você, pode me objetar aqui. O que você precisa ver mais, cara, para você entender que nós estamos num tempo medonho? O que você está esperando para ver ainda? Não, depois daquela entrada da Pachamama, eu não espero mais nada, cara. Ou vocês estão achando que, a senhora falou em La Salette que o anticristo vai reinar no Vaticano, mas vai ver um demônio lá, chifrudo lá dentro lá. Mas não vai. Nós não estamos numa cinematografia, sei lá o nome disso. Essa Pachamama seria a abominação do coração, né? Você entendeu? Terceira estação, que é a primeira queda de Cristo. A primeira queda de Cristo, eu represento ela com as encíclicas, que perdeu o valor, os concílios anterior, que foi desprezado, e aí aquilo que o irmão falou, que tinha notado aqui, o modernismo e o liberalismo. Como assim, Euclides, as encíclicas perdeu o valor? Cara, lê as encíclicas do Papa Pio XI, Papa Pio X, Papa Pio IX, Leão XIII, perdeu o valor, passaram por cima disso aí. Zomba. É a primeira queda de Jesus Cristo no Calvário e da igreja no Calvário. A quarta estação, que é o encontro com Nossa Senhora, eu interpreto o quê? A aparição de Fátima e a devoção ao Imaculado Coração e a consagração que ela pediu, que o irmão falou que não aconteceu, e não aconteceu mesmo não. Quarta estação, a igreja Nossa Senhora aparece em Fátima. Vai ter guerra, nação vai desaparecer, consagra o meu Imaculado Coração, faz penitência, reza rosário. Quinta estação, Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. É as obras da igreja que tem no mundo, que está perdendo valor, que ninguém reconhece mais, que está fechando o hospital por aí. Eu não sei se vocês andam lendo essas matérias, igreja sendo demolida, igual o irmão falou, virando supermercado. Para você ter noção, o Beato Orlando de la Rocha, eu queria uma relíquia dele, e no livro do Saltério de Nossa Senhora, eles falam lá no prefácio, que o túmulo do Beato Orlando de la Rocha está numa catedral. Essa catedral, irmão, foi vendida para virar tipo um mercadão lá de Rio Preto, com um monte de lojinha dentro da catedral. Eles não sabem onde está o túmulo, porque foi vendido, virou mercado. Então está todo mundo sapateando em cima do corpo do santo. E as obras da igreja, aquilo que a igreja fazia, Simão Cirineu já era. Sexta estação, Santa Verônica enxuga a face de Jesus. São as poucas ordens religiosas que permanecem fiel diante de tantas outras que já fecharam, como nós estávamos comentando ali. Essas ordens religiosas, os cartuchos que está acabando, que estava lá em Portugal, teve que migrar para a França, porque acabou, fechou. Você não vê religioso na rua, acabou. E os que você vê meia boca ainda, fica dançando e cantando.
é Santa Verônica, essas pequenas ordens que tenta permanecer fiel, e nós aqui também que tenta permanecer fiel. Sétima estação, a segunda queda, que é as novas ideologias, teologia da libertação, a nova era, e eu abro um parênteses aqui, e eu não quero que vocês briguem comigo não, a própria comunhão na mão. Madre Teresa de Calcutá, ela falava isso, o mal do século é a comunhão na mão, filho. Você tem noção daquilo que você está recebendo? A comunhão na mão, por mais que você argumente com documento, com tudo que a igreja liberou, tá bom, amém. Mas cara, não dá, é uma ideologia nova. Ah, mas no começo da igreja era... Não. Nós estamos falando da realidade da mística, é isso que eu quero que você entenda. Olha para a vida de um santo, se um santo ia fazer isso, filho. Olha para aquela menininha lá na Segunda Guerra Mundial, que destruíram a igreja, o sacrário caiu as espécies ali no chão, e os soldados estavam passando a noite, então ela podia comungar uma vez por dia. Você conhece essa história, irmão? Ela ia uma vez, se eu estiver errado, você corrige aí, ela ia uma vez por dia, agachava e comungava na boca, ela não tocava no corpo de Cristo. Mas a igreja permite, Euclides, amém. Mas irmão, se você vai abrindo mão das pequenas coisas, que isso não é pequeno, só estou fazendo um parênteses. Ah, mas eu estou assim, porque senão eu vou ficar sem... Não, se você for abrindo mão das pequenas coisas, a hora que o sapato apertar, você não vai aguentar, escuta o que eu estou te falando. E Deus honra você, irmão, se você permanecer fiel, Deus vai honrar você. Se Ele não honra nessa vida, Ele honra na outra. É aquilo que aconteceu com São João Crisóstomo, ele morreu como um herege, com mais de 22 artigos contra ele, mas hoje ele é canonizado e é bispo e é doutor, ponto final. Mas não vamos ficar parados aqui não. Oitava estação, as mulheres chorando. É eu e você que são fiel, que chora, igual o irmão chorou falando da Eucaristia aqui, ó. É a igreja sendo demolida, vendida. É o apostolado do Sagrado Coração da fita vermelha, que você não vê mais em ninguém, só em meia dúzia de véia que tem por aí. É o apostolado do Imaculado Coração da faixa azul, que não existe mais. Nós choramos, irmão, eu choro era para ter um batalhão de gente. As pessoas hoje querem falar do Sagrado Coração, você nem fez as 9 primeiras sexta-feiras, você nem faz parte desse apostolado, você quer pregar para mim do Sagrado Coração? Não quero ouvir, eu não escuto. Gente, vamos resgatar aquilo que é a igreja. Até quando nós só vai ficar na lágrima? Vocês entenderam? Nona estação, a terceira queda, que é a perseguição. Nós já estamos sendo perseguidos. Você que está aqui, você já deve ter passado por isso. Você se confessar e o padre questionar as tuas correntes, questionar teu escapulário, te questiona de tudo, mas que inferno. Isso é aquilo que está lá no Catecismo 675. Antes da vinda do anticristo, a igreja vai passar por uma perseguição medonha. E olha que o que nós passa aqui não é nada, que não é perseguição. Isso aqui é um churume de perseguição, mas já tem lugar no mundo que estão sendo executados. Ó, aquele cara lá, aquele camarada lá, aquele universitário nos Estados Unidos, saiu a reportagem esses dias aí na internet, que ele falou que não concorda, que homem é homem, mulher é mulher, barraram ele na faculdade. E ele ficou firme, ele falou, então eu não faço faculdade, eu não vou dar o braço a torcer. Você entendeu? Mas deixa eu esconder, vou fazer o Enem, porque eu também preciso cuidar da minha casa, né? Ter estudo e manter meus filhos. Vai morrer. Eu sou testemunho disso, eu tenho 4 filhos, não tenho estudo, não tenho faculdade, não tenho nada. E tive a oportunidade de ganhar bem já. Como eu falava no começo do patrão maçom, vai morrer para lá com Satanás, eu não vou trabalhar para você não, filho. Não preciso do seu, depende de Deus. 10ª estação é tirar das vestes de Jesus Cristo. É aquilo que o irmão falava, o protestantismo vem e tira as vestes de Cristo. Reparte em 4 partes. Primeira parte é a escritura, segunda é o magistério que eles quebrantam, terceira é a tradição, eles gospem na tradição, e o quarto eu coloco o desprezo da missa. Tira o tripé da igreja,
Sagrada Escritura é só interpretação, é sólipta Escritura. Como é que é o nome lá que eles usam? Só Escritura. O magistério joga para o ralo o protestantismo, a tradição eles não crê, e desprezo da missa. É por isso que eu falo para você, se você ouve música protestante, ou vinhetinha na internet de pastor protestante pregando, cara, você vai para o inferno, viu? Frei Damião, ele falava isso, quando você vê um protestante, você tem que traçar o sinal da cruz na hora que você vê ele, filho, porque é um discípulo de Satanás. São Pio X falava, o protestantismo é o esgoto do catolicismo. Mas eu gosto de ouvir pastor protestante. Ai, que desgraça dos infernos. Não, não dá. Sorteia a túnica de Cristo. Protestantismo, não só protestantismo, todas as outras seitas aí. Aí a gente olha, a túnica é sorteada. Aquela túnica inteiriça que São Bernardo fala, que é o sinal da alva, da unidade da igreja, da brancura, da pureza, é sorteada. E aí eu interpreto que é o símbolo da integridade e da perfeição católica. É a doutrina verdadeira, pura, igual o irmão fala, agarra uns documentos ali que você não sai nem para a direita e nem para a esquerda. A verdadeira doutrina, ela vem sendo adulterada. Falso pastor, sacramento é desprezado. Desprezado o sacramento da igreja. Aí nós vai para a 11ª. A crucifixão de Cristo. Nós olha as mãos, que são as obras, está ficando morta, reduzida. Sabe no que está reduzida as obras da igreja hoje? Em quermesse. Fazer uma quermesse, juntar um dinheiro para a obra de Deus aqui, para manter a paróquia. Aí Santo Antônio de Padua, é uma loucura você honrar um santo com festa, com bebedeira e dança, sabendo que ele subiu no céu à base de penitência e muita oração. O cara, Santo Antônio, ele é um martelo mesmo, não tem jeito. A gente vê os pés, que é a simbologia de levar a boa nova. Está fixo os pés de levar a boa nova. Você não vê mais missão, vê entre os leigos. Mas cadê os dominicanos aqui para pregar para nós? Cadê os carmelitas? Cadê os franciscanos? A igreja está com os pés fixos na cruz ali, para levar a boa nova não leva mais. E o coração transpassado é a própria cúpula de São Pedro, cardeal contra cardeal, bispo contra bispo, cada um tem um pensamento nos dias de hoje. Ou será que eu estou falando loucura? Eu acho que eu não estou, não. Uma divisão interna dentro da igreja, gente, está vendo? 12ª estação, a morte de Cristo na cruz. Quero ler de novo aqui. Aleluia. Vai aguentando aí, irmão. O teu prazo de ir embora hoje, só Deus na causa. Isaías 50, versículo 4. Aos que me feriram, apresentei as espadas, e a face àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes dos escarros, mas o Senhor Deus vem em meu auxílio. Eis porque não me senti desonrado. Eu enrijeci o meu rosto, grava essa palavra na tua medula. Enrijeci o meu rosto como pedra, convicto de não ser desapontado. Aquele que me fará justiça, aí está. Quem ousará atacar-me, filho? As portas do inferno não prevalecem, não. Vamos medir-nos. Quem será meu adversário? Que se apresente. O Senhor vem em meu auxílio. Quem ousaria condenar-me? Cairão em frangalhos como um manto velho, e as traços roerá. Mas vai roer a maçonaria, vai roer tudo. Que aqueles dentre vós que temem ao Senhor ouçam a voz do seu servo. Que aqueles que caminham no escuro privado da luz confiem no Senhor e conte com o seu Deus. Mas vós que ateais o incêndio, maçonaria, que preparais projéteis inflamáveis, ide ao fogo do vosso incêndio e dos projetos que fizestes arder. É minha mão que vos imporá esse tratamento, sereis prostrados no tormento. Pelo amor de Deus, eu estou ficando louco. Jesus Cristo enrijeceu o rosto, convicto de não ser desapontado. É aqui que entra o mistério dessa palestra.
Eu e você precisa enrijecer o rosto convicto de não ser desapontado, porque o que pende na minha cabeça aqui, minha e tua, é aquilo que Santo Afonso de Ligório fala. São Luís IX uma vez fez com um rapaz na corte dele, ele colocou na mesa para comer, na mesa dele um rapaz, e pôs uma espada aguda, pendurada por um fio finíssimo, que a espada ficava, rapaz, não conseguia nem comer, vai romper o fio, vai infundar a espada no meu miolo. Você precisa endurecer o teu rosto como pedra, porque depende da tua salvação, filho. Você está com a espada pendendo aqui, ó. Não interessa se você não é consagrado, se você é leigo. Salvação para todo mundo. Ou você acredita na igreja de sempre, sustenta o bom combate, passa na prova, porque Deus vai provar todo mundo. Ninguém está escapando da prova. Você vai ter prova no teu casamento, no teu trabalho, você vai ter prova em todos os ângulos da tua vida. Se você não enrijecer o seu rosto, a hora que vier essa perseguição de nós ir para a cruz com Cristo, igual o catecismo ensina, não é teoria minha não, o catecismo fala isso, você não vai aguentar, você vai apostatar. E aí São Bernardo fala: a hora que nós vemos Jesus Cristo ali com as espadas, com a barba arrancada, que é a igreja, tudo desfigurada, vai pender na minha cabeça, minha e sua, 3 tipos de cruz. São Bernardo fala. Ele que é o doutor Melívulo, ele vai dizer: a primeira cruz é dos inocentes. Ele arremata com as crianças, com aqueles que têm problema mental, e com aqueles que não conheceu a doutrina. Resumindo, um índio que está lá nos cafundó do judo, que nunca ouviu falar de Cristo, esses são os inocentes, que é Cristo na cruz. Eles vão para o céu na hora que vier a tribulação. Segunda cruz é a minha e tua, eu espero que seja minha e sua, que é a do ladrão arrependido. São Bernardo fala: é necessário eu e você se arrepender dos pecados. É necessário, se eu e você estiver num caminho torto, se emendar enquanto dá tempo, viu? Você não sabe se você acorda amanhã, filho. Aliás, você não sabe se você chega em casa hoje, você pode capotar o carro ali e morrer. E a terceira cruz, ele fala, é a cruz do mau ladrão, dos obstinados. Você não se emenda, você não faz penitência, você não quer saber, que se lasque igreja, papa, hierarquia, vai tudo pro brejo, eu vou cuidar da minha vida e vou... Você vai fazer parte dessa crucifixão. E agora, sai da introdução, vamos começar a pregação. A 13ª, não vai embora daqui não, hein? E a 14ª estação, que é Jesus Cristo morto ali na cruz e entregue nas mãos de Nossa Senhora e levado para o sepulcro. O que isso significa? Eu cheguei numa feliz conclusão, porque eu já ouvi áudio do Padre Paulo Ricardo, eu já ouvi áudio de todo mundo a respeito desse tema. Jesus Cristo morreu, desce da cruz, igual nós vemos ali no quadro, nas mãos de Nossa Senhora. Aí Ana Catarina Emerick, nas visões dela, ela fala, ela tomou Cristo nas mãos e passou um pano umedecido com água, enxugou tudo aquele sangue, toda aquela dizimação, e o sangue que ia cair nas pastas de sangue pisado no chão, depois ela deitou a água para entrar na terra e remir os pecados das pessoas, da humanidade inteira. Você tem noção? Quando eu vejo um filho meu que cai e machuca uma perna, isso me dói. Imagina pegar um filho destruído no braço. E aí ela fala, é Nossa Senhora segurando a igreja nos dias do juízo final. A 13ª e a 14ª, o que significa isso? É o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Eu nunca achei explicação para isso, eu tirei isso. Se eu estou errado também, Deus que me perdoe. Não levem em conta a minha ignorância. Mas é o triunfo do Imaculado Coração de Maria, a 13ª e a 14ª estação. Por quê? Porque a igreja vai estar ali, aparentemente morta na cruz, descida da cruz, porque você sabia, você já assistiu o áudio de maçom dando risada disso? Eles dão risada, tem determinados vídeos que você procura na internet, que eles falam, que igreja? Qual é a igreja? A igreja é tudo igual. A do Edir Macedo, do R.R. Soares, o Testemunha de Jeová, o não sei das quantas dos últimos dias, do 7º dia, dos 5 dos infernos, é tudo a mesma farinha do mesmo saco, virou. Eles zombam, meu irmão.
E a hora que nós chegarmos nessa posição, vai acontecer aquilo que ela fala: por fim, o meu imaculado coração vai triunfar. Assim como triunfou, que depois de 3 dias ele ressuscita, é aqui que eu quero falar nessa pregação. Depois dos 3/3 do rosário, nós vamos ver o imaculado coração triunfar. Cristo demorou 3 dias para sair do sepulcro. Gozosos, dolorosos e gloriosos. É os 3/3 do rosário. É a arma que eu e você tem na mão, que ela falou em Akita, 1973. Eu não canso de falar isso em palestra. Ela fala para a freira lá, avisa todo mundo: a única arma que vai sobrar na mão dos católicos, Nossa Senhora fala, é o rosário. Até esses dias você tinha confissão? Você tinha comunhão até esses dias para trás? Você tinha adoração ao Santíssimo? Fechou tudo. E se eu não me engano, a partir de amanhã fecha de novo. Nós estamos chegando nesse tempo. Ou eu estou ficando louco? Então estou ficando louco. Cadê o jornalzinho para mim bater e falar se eu estou louco ou não? A única arma que vai sobrar vai ser o rosário. E o triunfo vai vir por meio de soldados levantados para rezar. A gente vê a Península Ibérica ali, quando os muçulmanos saem do continente africano para entrar na Espanha, eles foi barrado ali por um pequeno soldado, se eu não me engano era Carlos Martel, que impediu ali, que se levantou, foi Nossa Senhora que chamou ele na base da Ave Maria, da oração da Ave Maria. A gente vê em Lepanto, foi o rosário que vendeu, não foi pilha de livro que venceu lá em Lepanto não, filho, foi joelhologia, ó, joelho no chão. A gente olha lá na Vendée, onde São Luís de Montfort pregou o tratado, veio a Revolução Francesa, tinha um menino que fazia rosário, eu esqueço o nome dele, eu acho que até era eu, se eu acreditava no espiritismo, eu era a reencarnação dele, credo, que coisa do inferno. Ele fazia distribuindo e a Vendée resistiu, tanto é que tinha um padre lá, que os caras cercou ele perto de um chiqueiro. Ó, essa história dá vontade de chorar, hein? E os caras começou a zombar, pegou a âmbula, né, irmão, que tá as espécies, é âmbula o nome? Ó o que nós faz com o teu Jesus, porque os maçônicos acreditam, viu, muito católico não acredita, jogou no chiqueiro Jesus Cristo. E a hora que o padre, que ele era de idade, ele foi pegar as espécies do meio da merda, da lama, ele escorou a mão no palanque do chiqueiro para catar. O cara veio com a espada e arrancou uma mão. Você tem noção do que é uma dor dessa? E aí ele com a mão aqui de um lado e foi catar com a outra, foi enjoelhar. A hora que ele foi, arrancou a mão. E aqui nele, ó, cai no meio da merda aí com o teu Cristo. Olha, ia até falar um palavrão. Aquela vazação de sangue, os caras achou que ele ia morrer esgotado e foi embora. Depois de 3 horas, presta atenção nisso, você precisa entrar nesse mistério, não só você, eu principalmente. Depois de 3 horas, um menino, um pessoal apareceu lá, pensou que o padre estava morto. O padre estava brigando, meu irmão, com os porcos do chiqueiro, para os porcos não comer o corpo de Cristo. Então ele estava sem as 2 mãos, dando cabeçada nos porcos para proteger o corpo de Cristo. E eu e você muitas vezes comunga na mão, não, pá, não, assim, não vamos enjoelhar na missa não vamos escandalizar, não vamos ter piedade. Cara, você não vai aguentar, a hora que o sapato apertar, você não vai aguentar não. Dando cabeçada em porco, no meio da merda, para proteger o corpo de Cristo. Sabe por que ele tinha esse calibre? Porque passou quase 100 anos, São Luís de Montfort passou lá, o apóstolo dos últimos tempos. Ele passou lá e pregou isso aqui, ó. A base dele era isso aqui, era rosário. Jesus, ele infundiu na medula daquele povo de uma tal maneira o rosário e a santa escravidão, que passou a geração quase 100 anos e é nós aqui na Vendée, é nós e acabou. A União Soviética entrando na Polônia, o que barrou eles lá, meus irmãos?
Foi isso aqui, ó, rosário. Segunda Guerra Mundial, quando a bomba atômica cai em Hiroshima, aniquila tudo. 6 monges jesuítas ficam vivos até na década de 90, foram examinados, não tinha efeito de radiação, câncer e etc e tal. O que salvou eles? Foi a Eucaristia e Rosário, meu irmão. É aquela pregação de São Domingos a respeito do Pai Nosso da Ave Maria, e o bispo falou, ficar falando de uma simplicidade de Pai Nosso e Ave Maria, esse cara é afamado para todo lugar, vem falar de teologia, vem falar de doutrina. Nossa Senhora feriu aquele homem de morte, por ele ir contra o rosário. A gente olha para São Padre Pio, o que ele fala para mim e para você? No livro eu procuro, na oração eu encontro. A gente olha para Santo Tomás de Aquino e Ave Maria. Eu deixaria tudo que eu escrevi para uma única Ave Maria que eu rezasse bem. Sabe por que Santo Tomás de Aquino foi o que ele foi? Porque quando ele tinha a idade do meu Francisco ali, a empregada da mãe viu ele com a mão fechada, foi lá e abriu um papelzinho escrito Ave Maria, falou para a mãe dele, enquanto falava, a mãe dele foi lá conferir o papel, ele engoliu o papel da Ave Maria. Aí você vê que ele foi dentro da igreja. A gente vê a irmã Lúcia em 1933, o último remédio que Nossa Senhora está dando para a humanidade é o rosário. É aquilo que Santo Antônio falava: eu como pouco, durmo pouco e rezo muito. Santo Antônio não falou, eu leio muito, eu estudo muito e eu escrevo muito. E eu não estou pregando contra livro. Pensa numa pessoa que gosta de ler, é eu, meu irmão, só não tenho livro. Que miséria, pobre é uma desgrama mesmo. O que eu estou querendo dizer para você? Você tem que ser uma pessoa cimentada na oração. A tua casa tem que ser isso aqui que nós estamos vendo, uma capela, uma cripta de oração, um cimo de montanha, uma caverna, um mosteiro, uma ermida, uma tumba, uma igreja. A tua casa tem que ser. E isso também eu não estou pregando igual o do milho lá não, que é para você fazer da tua casa a igreja e não ir mais na igreja. O que eu estou querendo dizer para você é que vai chegar uma hora que você não vai ter mais a igreja. Não vai ter. Você tem que forjar a tua casa. Vai chegar uma hora, infelizmente, eu quero que essa pregação minha caia por terra, eu quero que nada disso se concretiza, eu quero que isso seja uma babaquice que eu falei aqui. Mas e se isso que eu estou falando for a realidade do que a igreja está vivendo agora? Eu e você tem que se preparar. Cadê tua imagem de Nossa Senhora? Cadê tuas orações noturnas? Euclides, eu já estou rezando o rosário. Não, que legal, reza 2. É igual as freiras de Madre Teresa de Calcutá. É muito mendigo para a gente atender, e nós adoramos o Santíssimo 1 hora no dia. Nós podíamos reduzir a adoração ao Santíssimo e ir mais atrás dos pobres. Ela falou, não, agora a partir de hoje é 2 horas de adoração. Você só vai dar conta do recado se você tiver uma vida interior profunda, faz você ser como São João, vai até o Calvário e fica lá em cima com Nossa Senhora. Quem vai conseguir fazer isso? Quem tem vida de oração. Se você não tiver, mas eu estou rezando um rosário, reza 2. Não estou falando isso para me agavar, estou falando para você entender a ocupação do tempo, que São Bernardo fala: quem ocupa o tempo está na graça de Deus, quem não ocupa o tempo perde o tempo. E na tradução original, não nessa porcaria aqui, Lamentação capítulo 1 versículo 13, vai falar: eu chamo contra ti o tempo, e ele vai dar testemunho contra você, filho. Não fala isso para me agavar. Eu rezei um rosário de madrugada, eu estou acordado desde 2 horas da manhã, vim para cá, rezei outro, 2, durante aqui o espaço de tempo, nós estamos aqui, rezei outro, 3 rosários já rezei, estou indo embora daqui a pouquinho, aleluia, vou rezar 4 rosários hoje, em meio à conversa com vocês, ouvindo vocês falar que é maravilhoso, e ainda comi uma galinhada. Olha que mistério. Isso que é aproveitar o tempo, filho. Sabe por quê? Não é para mim dar uma de bom, não. Talvez eu morro voltando para casa agora. Talvez o irmão infarto me visite essa noite ainda. Você está forjado, filho.
Você entendeu, meu irmão, minha irmã? Tem um teólogo jesuíta alemão, século XVII, aí nós temos mais um pouquinho de segurança, que ele vai falar que no século XX, ele fala, o católico do futuro, ele fala, não fala do século XX não, ele fala assim, ó, o católico do futuro, ele deverá ser místico, uma pessoa que fez uma experiência real e verdadeira com Deus, ou ele não será absolutamente nada, porque vai chegar a hora de você ter que dar o testemunho. Só dá o testemunho quem tem o coração cheio de Deus, meu irmão. Eu já tive oportunidade de abandonar esse barco da igreja, hein? Já tive oportunidade de acabar com a minha casa, com a minha família, parar de ir na missa. Eu já tive muita oportunidade de traição de amigo, de problema familiar. Eu já tive oportunidade, uma atrás da outra, de abandonar esse barco que se chama Eclésia. São João Bosco teve a visão, a Eucaristia e Nossa Senhora. Só que peraí, dessas duas pilastras eu faço uma interpretação. Tinha uma corrente amarrada no barco onde o Papa estava governando. Que corrente é essa se não é a corrente do Rosário? O que me leva eu para a Eucaristia e para Nossa Senhora é Rosário, filho. O irmão leu Mateus 24:11. E eu leio aqui, né, para não roubar a carteira de novo. Jesus, ele foi claro, vai se levantar muitos falsos profetas, seduzirão a muitos. Eu e você precisa estar preparado. Se eu e você não tiver uma vida de oração, nós vamos rodar. E eu quero terminar lendo essa passagem que ela inflamou meu coração. São João capítulo 15, versículo 18. Isso nós precisamos entender isso. Você tem noção, meu irmão, da loucura que foi esse momento que Jesus falou isso para eles? Ele celebrou a primeira missa. Isso aqui é meu corpo e o meu sangue, ele falou. Você tem noção do que aqueles caras viveu ali naquele momento, aqueles homens? E aí, com palavra inflamada, Jesus fala para eles: se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. E aí nós lemos aqui em João 16, versículo 1, ele vai falar: disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Expulsar-vos-ão das sinagogas. É representação da igreja de hoje. Você não pode nem entrar na igreja. Eu fui levar minha mãe ontem, ela não pôde entrar, filho. E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Isso já está acontecendo, os muçulmanos fazem isso. Procederão deste modo porque não conheceram o Pai nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para quando chegar essa hora, lembreis de que vos anunciei, e não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Oh, meus irmãos, nós temos que tomar posse da graça de Deus na nossa vida. Nós estamos chegando a um tempo que você precisa dobrar a tua oração, gastar o teu tempo com Deus, porque daqui uns dias a gente vai morrer. Nós temos que ficar na presença de Deus. A igreja está indo para o Calvário. O que mais você precisa ver para entender isso? É igual os caras falam. Quem foi que falou aqui, meu Deus? Não foi Tomé, foi o outro discípulo. Mas Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Você quer que eu mostre mais o que Jesus falou? A mesma coisa é para nós. O que vocês estão esperando ver mais para tomar posse de que você tem que ter uma vida penitente, uma vida cimentada na oração, no rosário, firme aqui, ó. E olha, eu termino, vocês já devem estar querendo ir embora, aleluia. Esse homem era um homem do rosário, hein? Padre Antônio Vieira. O rosário leva eu e você ao Santíssimo Sacramento, leva eu e você a fazer uma belíssima confissão. Você tem noção do que é você ir para a missa rezando o rosário? Talvez você não terminou ali, você participa da missa,
E aí a tua ação de graça talvez é 3, 4 mistérios que faltou do rosário, é sempre assim comigo. Então a minha ação de graça, eu não sei rezar como convém, mas quando eu rezo a Ave Maria, o Pai Nosso, Tertuliano fala isso, não é oração que procedeu de um santo ou alguém escreveu, foi Deus que mandou, então a oração é perfeita. Então faço minha ação de graça terminando o rosário, você tem noção do que é isso? Mas vai chegar uma hora, meu Deus do céu, que eu não vou poder mais comungar. Por isso que a gente tem que aproveitar ao máximo. Vai chegar uma hora que eu não vou mais poder entrar na igreja, ou que nem, talvez você não vai suportar entrar na igreja, tanta desgraceira que você vai ver ali dentro. Vai chegar essa hora, porque eu falo para você, se eu tivesse, eu sou meio louco, vocês não conhecem eu não, se eu tivesse no Vaticano aquele dia que os caras entrou com o andor ali, eu ia dar uns gritos lá dentro, eu não estou nem vendo, ou eu ia sair embora dali, eu não ia ficar ali, eu não fico, você está maluco? Para você entender isso, talvez no próximo encontro nosso eu vou comprar no camelô uma imagem da Pachamama e trazer e colocar aqui para nós. Vamos ver se você vai aguentar ficar aqui. Vai chegar uma hora que você vai ser privado, então você vai ter que adorar a Deus do jeito que Ele falou no Evangelho de São João, em espírito e em verdade. Como eu faço isso? O Padre Antônio Vieira faz uma alusão do Santíssimo Sacramento e a potência do rosário, para você adorar a Deus em espírito e em verdade. E olha que palavra, a hora que eu li isso aqui, eu fechei o livro e fui rezar. Finalmente, o sacramento é um mistério da fé, e o rosário é a fé, a confissão e o louvor de todos os mistérios que ela, a igreja, professa e ensina. Mas só aqui já dá uma pregação. No sacramento, posto que se parta a hóstia, sempre está Cristo como pão inteiro. No rosário está como pão partido. E por isso, ainda que no sacramento se coma, no rosário se gosta e se digere. O sacramento chama-se Eucaristia, que quer dizer ação de graças. Mas essas graças no mesmo sacramento estão mudas e em silêncio, e você não vê, por isso que muita gente comum não tem fé, não acredita que Cristo está ali. E aí ele fala, no rosário não só as ouvem Deus e os anjos, senão também os homens, porque se cantam e publicam as vozes, como vocês fazem na praça ali publicamente. O sacramento, como diz Jeremias, é escudo do coração, que está lá em Lamentação 3, versículo 65 na tradução original. Se você for ler aqui, não vai estar escrito dessa forma. E aí ele continua dizendo, mas escudo que não podemos trazer conosco. Por quê? Porque você não tem Eucaristia toda hora. E aí ele fala, o rosário você traz na mão, no peito, no cinto, e basta que você traga com você materialmente, para que os defenda você dos demônios, das feras, das balas, dos raios, como muitas vezes se tem visto ao longo da história. O sacramento não se pode comungar senão nos lugares sagrados, onde se consagra, que é a igreja. Entende o que esse homem está falando, meu irmão? O rosário pode se tomar na boca e meditar no coração, na igreja e fora dela, na casa, no campo, no mar, na terra e em todo lugar, por menos santo e profano que seja. O sacramento tem horas determinadas e certas em que só se pode receber os fiéis. O rosário pode se rezar e meditar pela manhã, à tarde, depois de comer, de dia e de noite, não há interdito. Não há interdito que proíba seu exercício e nos prive dele. O sacramento só se pode comungar uma vez em cada dia, isso naquela época. O rosário pode se multiplicar, repetir e rezar tantas vezes cada dia, como se verá nesse exemplo que eu vou ler. Aí ele dá uma história aqui que eu não quero contar, senão você vai ficar com essa vontade. Olha a comparação que ele faz do Santíssimo Sacramento. É por isso que o rosário é um sacramental. O rosário não é qualquer peça da igreja. O rosário é um sacramental. O crucifixo é um sacramental. A medalha de São Bento é um sacramental. E a medalha milagrosa é um sacramental. A medalha do Nossa Senhora de Fátima não é um sacramental. É bênção. Você leva ela, uma proteção.
mas não é um sacramental. Por isso que eu sempre coloco essa medalha nos rosários que eu vendo, ou medalha de São Bento. Você tem noção que é igual o irmão falava do credo, que a hora que você segura isso aqui, meu irmão, você reza o credo, você professa a tua fé. Você tem noção disso? Você tem noção que essas contas valem ouro? Não é mágica não, não é esoterismo não, isso aqui vale ouro, filho. É um sacramental isso aqui. Por isso você tem que andar com um rosário belo. Eu faço uma propaganda para mim mesmo, aleluia. Você anda com uma arma. Os carmelitas usam o rosário como uma arma. E tem uns dominicanos que eles colocam uma medalha bem no centro, entre as 5 Ave Maria e as outras 5 da terceira dezena, que representa a funda de Davi, as 2 correias. Você lança a pedra. Andar armado, filho. Rezar, ter fé. Amar a Deus. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. O triunfo do Imaculado Coração não vai acontecer com você ali, ó, dormindo na tua sala, não. O triunfo do Imaculado Coração vai vir para quem tem vida penitente e orante. Esses aí é os apóstolos do último dia, igual o irmão falava, que vai se levantar, igual São Luís fala, cruz numa mão, rosário na outra. Vocês entenderam? Ó, um exemplo da privação, da abominação, da desolação, da privação que eu e você vai ter de sacramento. Nós vemos esse exemplo na Segunda Guerra Mundial. Do dia para a noite não tem mais missa, não tem mais nada, e pelo contrário, é bomba caindo para todo lado. Só que tem um detalhe: em São Giovanni Rotondo não caiu bomba. Olha que loucura! Cai na Itália inteira. O mosteiro do Monte Cassino, onde São Bento forjou a ordem beneditina, foi destruído, mas em São Giovanni Rotondo não foi. Por quê? Você sabe por quê? Tinha um velho corcunda, barbudo, careca, com uma manta velha, estigmatizado, que não parava de rezar rosário, e que teve uma visão de uma fileira de soldado vindo com metralhadora, e ele acordou desesperado, catou o rosário e foi na porta, abriu a porta da sacada e segurou o rosário. Ele viu a visão, um monte de soldado caindo de costas. Bomba não caiu ali, filho. Você não quer apostatar na fé? Porque não adianta, hein, eu e você falar que não, nós vamos dar vida por Cristo, nós é cruzar, nós é templário. Para. São Pedro, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Você tem noção do que é isso? Eu não conheci homem não. Nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. Credo, que coisa horrível. Eu e você está correndo esse risco. Está correndo esse risco. Como que nós não vamos correr esse risco? Porque para nós talvez não vai ter oportunidade, viu? Santo Afonso de Ligório vai dizer: a uns Deus perdoa 1000 vezes, outros 100 vezes, outro uma vez só. Santo Afonso de Ligório vai dizer. Você vai arriscar um olho? É necessário forjar na oração, rezar. Está rezando já? Glória a Deus. É sinal que você já tem que passar para outra fase. Sobe mais um degrau, reza 2. Você vai ver que é facinho, não é difícil não. É Ave Maria voando para todo lado. É isso aí que Deus quer de nós. Rezar, meus irmãos, vamos rezar. Euclides, eu tenho dificuldade, não pense que eu também não tenho, viu? Eu tenho muito, ainda mais com 4 crianças. Você quer rezar piedosamente, não tem jeito, pode esquecer. Minha mulher esses dias reclamava, eu não consigo rezar. Eu falei, filha, é criança no colo, é rosário, às vezes tem que contar nos dedos, é se virar. Deus está vendo esforço meu e o teu, e talvez por misericórdia dele, ele não deixa a gente apostatar da fé, porque é como Cristo fala no Evangelho de São Mateus capítulo 24, se eu não abreviar o tempo, até os escolhidos vai rodar. Não pense que o vírus chegou, cara, isso aí não é nada perto do que está por vir, não é nada, isso aí não é nada não. Nós não sabemos o que é guerra. Mas não é igual o povo europeu que já passou por tudo isso. Nós não sabemos, nós não entendemos o que é guerra. Desculpa a palavra, nós é uma raça de gente bunda mole.
A gente é uma raça de gente que tem coragem de gastar R$1.000 para salvar um cachorro, porque não quer que o cachorro morre. Ou o cachorro não tem intelecto, o cachorro é um animal que não tem raciocínio, ele foi destinado a morrer. Deu 10, 12 anos de idade, você vai bater as botas, filho, vai com Deus, mas vai arrastar o seco com correio, igual eu falei. Mas eu gasto porque eu não quero ter aquele sentimento de morte. E a hora que teu pai morrer? E a hora que tua mãe morrer? E a hora que um filho teu morrer? Você morre junto então, ô miséria? Nós somos chamados a se levantar. Se levantar, somente isso. Vai para a tua casa com o rosário na mão. Acorda amanhã com o rosário na mão. Vai trabalhar com o rosário na mão. A hora que o sapato aperta, eu estou forjado no estudo, porque é uma guerra cultural que nós vivemos também, intelectual, mas eu principalmente, estou a exemplo de Santo Tomás e Santo Agostinho, eu estou com o cajado na mão, filho. Eu tenho vida de oração, não, aqui não. Aqui não. Entenderam, meus irmãos? Tinha tudo para abandonar o barco, hein? Se estou aí até hoje, o rosário me salvou, eu sou testemunho disso. E é pelo rosário que eu vou ser salvo. Se eu for por mim mesmo, eu estou morto. É a arma desses tempos aqui, é o último remédio. Nós precisamos entender isso. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar com uma belíssima Ave Maria, que já me deram sinal ali, minha excelentíssima esposa deu sinal que o tempo esgotou. Amém. Vamos rezar então uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus irmãos.